Olá! Você já pensou no efeito de um medicamento sobre uma doença? Hoje veremos o efeito do albendazol no combate à filariose linfática. Mas o que é a filariose linfática? É uma doença parasitária crônica de notificação compulsória em nível nacional e uma das maiores causas mundiais de incapacidade permanente. É uma doença comum em áreas tropicais e subtropicais, sendo transmitida por picada de mosquito. No Brasil, sendo representado pelo mosquito da espécie Culex, conhecido popularmente como pernilongo. A patologia ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito, com larvas infectantes do parasita. Após a penetração na pele, as larvas infectantes migram para regiões dos linfonodos, onde se desenvolvem até se tornarem vermes adultos. Havendo desenvolvimento de parasitos de ambos os sexos, haverá também a reprodução, com eliminação de grande número de microfilárias para a corrente sanguínea do infectado, o que propiciará uma infecção de novos mosquitos, iniciando um ciclo novo de transmissão. Por que avaliar o efeito do albendazol na filariose? Como agente etiológico, nessa parasitose não possui reservatórios em potencial, a OMS propôs o Plano Global de Eliminação da Filariose Linfática, tendo por fim a eliminação dessa endemia até 2020. As principais estratégias desse plano estão sedimentadas em um importante pilar: a interrupção da transmissão por meio da implantação de tratamento em massa com citrato de dietilcarbamazina ou ivermectina associados ou não ao albendazol. O Brasil segue as recomendações de tratamento em massa da OMS, com citrato de dietilcarbamazina mais albendazol, que são administrados uma vez ao ano em todas as pessoas que vivem em comunidades endêmicas. Além disso, a OMS recomenda o albendazol isoladamente, quando contraindicado o uso de dietilcarbamazina ou ivermectina. Qual literatura foi utilizada para avaliação do albendazol? Bem, utilizou-se uma revisão Cochrane, publicada em 8 de janeiro de 2019, intitulada Albendazole Alone or in Combination with Microfilarial Cytodrugs for Lymphatic Filariasis. O objetivo era avaliar o efeito do albendazol isoladamente e os efeitos da adição de albendazol ao dietilcarbamazina ou ivermectina em pessoas e comunidades com filariose linfática. Como critério de seleção nos ensaios, foram incluídos apenas ensaios clínicos randomizados que comparavam o albendazol com o placebo e o albendazol combinado com uma das drogas citadas ao uso dessa droga isoladamente, dada a pessoas conhecidas por terem filariose linfática ou comunidades onde a filariose era conhecida por ser endêmica. Buscou-se dados sobre a medida de prevalência de vermes adultos detectados por ultrassom e marcadores laboratoriais de infecção pelo parasita. Após a busca por ensaios relevantes até janeiro de 2018, foram incluídos 3 ensaios clínicos randomizados, incluindo um cluster, por um total de 8.713 participantes. E qual o risco de viés desses ensaios selecionados? Bem, como podemos observar na imagem, em relação à alocação, todos os ensaios se descreveram como randomizados. Julgou-se como risco de viés baixo 6 ensaios que descreveram o método de randomização. 7 ensaios não descreveram o método de randomização e ficaram com risco de viés incerto. Em relação à ocultação, um dos ensaios foi considerado com alto risco de viés, devido à ausência de cegamento na alocação. 4 ensaios tiveram risco incerto, devido a informações insuficientes. Em relação ao cegamento, 9 ensaios descreveram-se como duplo cego. Um foi considerado com alto risco de viés, por não usar cegamento. 7 ensaios descreveram com detalhes o processo de cegamento. Em relação aos desfechos incompletos, 6 dos 13 ensaios, ou seja, a maior parte dos ensaios selecionados, relatou que mais de 85% de todos os indivíduos randomizados tinham sido acompanhados, sendo assim, ensaios de baixo risco de viés. O cluster não indicou claramente o número de indivíduos que foram analisados entre aqueles randomizados, considerado então alto risco de viés. 6 ensaios também em alto risco de viés devido a perdas ou exclusões consideráveis de participantes durante o período de acompanhamento. Em relação a relatos de desfecho seletivo,
8 ensaios não tinham evidência óbvia de relatórios seletivos, sendo de baixo risco de viés. 4 ensaios tiveram evidência de seleção de desfecho, sendo considerados de alto risco de viés. E um ficou incerto, pois nem todos os eventos adversos pré-especificados nos métodos foram relatados. E o que essa pesquisa nos diz? Diz que o albendazol isoladamente ou adicionado a uma droga microfilaricida faz pouca ou nenhuma diferença para a prevalência de filariose linfática ao longo de 12 meses de follow-up após o tratamento, e essa é uma evidência de alta certeza. Como podemos entender a fonte desses resultados? Na figura, vemos um resumo dos seguintes dados. Circulado em vermelho, 4 estudos randomizados com 1.406 participantes, incluindo pessoas com filariose linfática ou comunidades onde essa doença é endêmica. A intervenção realizada foi a administração de albendazol isoladamente, comparado ao placebo. Quanto à prevalência de microfilaremia, ou seja, detecção do parasita em um follow-up de 4 a 12 meses, pode ser observado, em destaque, um risco de 207 por mil no caso do placebo e 203 por mil com o uso do albendazol. Olhando para o destaque em azul, vemos um risco relativo de 0,98 com intervalo de confiança variando de 0,81 a 1,19, cruzando o 1. Esse dado nos informa que não há diferença estatística significante quando comparado o efeito do albendazol ao placebo, ou seja, o uso do albendazol faz pouca ou nenhuma diferença para a prevalência de microfilaremia. Quando olhamos para o destaque em verde, vemos o grade, como de alta certeza. Essa, uma forma de classificação da qualidade da evidência, nos diz que é muito assertivo que os resultados obtidos dos ensaios correspondem a um efeito real. Logo abaixo, vemos a mesma comparação, porém, tendo como desfecho prevalência de antígeno circulante. Nesse caso, 2 ensaios envolvendo 1.054 participantes nos informam que o albendazol possui pouca ou nenhuma diferença na prevalência de antígenos circulantes, sendo uma evidência de alta certeza. Na próxima figura, vemos os seguintes dados. Circulado em vermelho, 7 estudos randomizados, com 1.102 participantes, incluindo a mesma população. A intervenção realizada foi a administração de dietilcarbamazina associada ao albendazol, comparado ao uso desse medicamento isoladamente. Quanto à prevalência de microfilaremia em um follow-up de 6 a 12 meses, pode ser observado, em destaque, um risco de 262 por mil no caso da droga isolada e 236 por mil com o uso associado. Olhando para o destaque em azul, vemos um risco relativo de 0,9, com intervalo de confiança variando de 0,75 a 1,09, cruzando novamente o 1. Esse dado nos informa que não há diferença quando comparado o efeito do medicamento isolado ao efeito associado. Dessa forma, a associação do albendazol ao dietilcarbamazina faz pouca ou nenhuma diferença para a prevalência de microfilaremia. Quando olhamos para o destaque em verde, vemos um grade com moderada certeza. Esse desfecho recebeu um downgrade por não alcançar o Optimal Information Size, que pode ser definido como a quantidade mínima de informações necessárias para obter conclusões confiáveis sobre uma intervenção. Logo abaixo, vemos a mesma comparação, porém, tendo como desfecho a prevalência de antígenos circulantes. Nesse caso, 5 ensaios envolvendo 954 participantes nos informam que o albendazol possui pouca ou nenhuma diferença na prevalência de antígenos circulantes quando associados à dietilcarbamazina, sendo uma evidência de alta certeza. Voltando um pouco, vamos entender como estimar o Optimal Information Size. Para isso, precisamos dos dados destacados na figura mostrada. Em seguida, precisamos calcular a razão de eventos do grupo controle, como demonstrado. Obtivemos uma razão, que está destacada, de 0,26, e um total de eventos de 276. Por fim, podemos utilizar o gráfico apresentado para saber se alcançamos ou não o Optimal Information Size. Temos no eixo X a razão de eventos do grupo controle
e no eixo Y, o número total de eventos necessários. A Cochrane utiliza uma redução do risco relativo, que é a mensuração do benefício relativo, variando de 20% a 30%. Vamos ficar no meio termo, 25%. Para um Optimal Information Size, nossa marcação deve ficar acima da linha de corte do 25%, ou seja, acima da marcação em vermelho no gráfico, o que não ocorre, visto pela marcação em azul. Dessa forma, sabemos então o porquê do downgrade dessa informação. Na próxima figura, vemos os seguintes dados. Circulado em vermelho, 4 estudos randomizados com 2.519 participantes. A intervenção realizada foi a administração de ivermectina associada ao albendazol, comparado ao uso desse medicamento isoladamente. Quanto à prevalência de microfilaремia em um follow-up de 2 semanas a 12 meses, pode ser observado em destaque um risco de 129 por mil no caso da droga isolada e 108 por mil com o uso associado. Olhando para o destaque em azul, vemos um risco relativo de 0,84, com intervalo de confiança variando de 0,54 a 1,31. É um intervalo com risco relativo contendo o valor 1. Esse dado nos informa que não há diferença quando comparado o efeito do medicamento isolado ao efeito associado. Dessa forma, a associação do albendazol à ivermectina faz pouca ou nenhuma diferença para a prevalência de microfilaремia. Quando olhamos para o destaque em verde, vemos um grade com moderada certeza. Esse desfecho recebeu um downgrade por não demonstrar efeito e benefício de danos apreciáveis, usando uma redução relativa do risco de 25%. Logo abaixo, vemos a mesma comparação, porém tendo como desfecho a prevalência de antígenos circulantes. Nesse caso, 2 ensaios envolvendo 1.766 participantes nos informam que o albendazol possui pouco ou nenhuma diferença na prevalência de antígenos circulantes quando associado à ivermectina, sendo uma evidência de alta certeza. E o que podemos concluir com o que foi exposto até o momento? Há uma boa evidência de que em pessoas com filariose linfática e comunidades endêmicas, o tratamento com albendazol isoladamente ou albendazol adicionado aos fármacos antifilariais de etilcarbamazina ou ivermectina possui pouco ou nenhum efeito sobre a prevalência de microfilaремia. E como fica então a questão do plano de combate à filariose da OMS? Bem, se tratando do uso do albendazol isolado, nenhum ensaio incluído na revisão avaliou o tratamento com esquema de 2 doses ao ano. Por isso, não se pode determinar se esse esquema, que é recomendação da OMS, se sustenta. Além disso, outros estudos relataram benefícios com o aumento da dose ou frequência do albendazol para o tratamento individual e controle da comunidade, mas esses não foram ensaios controlados com placebo e não foram desenhados para avaliar os efeitos do albendazol sozinho. Também, as recomendações da OMS referentes ao Plano Global de Eliminação da Filariose Linfática incluem o combate concomitante de outras parasitoses em que o albendazol pode ter efeito benéfico. Podemos concluir, então, que o estudo apresentado traz fortes evidências para uma possível mudança de intervenção no que diz respeito ao uso do albendazol no combate à filariose e abre espaço para questionamentos sobre ações de saúde pública já em vigor. Obrigado e até a próxima!